Olá pessoal, meu nome é Brenda, estudo na UESB e a professora de Odontologia Saúde Coletiva 2 trouxe uma proposta da gente fazer um portfólio criativo e a minha ideia foi gravar vídeos e montar uma caixa com coisas do ano de 2025 para ser revisitada daqui 10 anos. E isso é muito legal porque a ciência é atualizada constantemente com as pesquisas. Então, daqui 10 anos, poder ver como estudamos sobre determinados assuntos é muito legal. E o tema de hoje é fluoretos. E também a parte prática da nossa aula foi a visita à Escola Municipal Vilma Brito Sarmento. Já sabemos que a utilização racional do fluoreto é a principal fonte de redução da cárie dentária no mundo. O mecanismo de ação pode ser dividido em dois tipos: fluoretos incorporados e os fluoretos adsorvidos. Os fluoretos incorporados, o flúor, ele substitui a hidroxila na hidroxiapatita, formando a fluoropatita, dando assim um esmalte mais resistente à desmineralização. Já os fluoretos adsorvidos formam depósitos na superfície do esmalte de principalmente fluoreto de cálcio. Os depósitos eles vão funcionar como um reservatório e sempre quando tiver a queda do pH, eles vão servir como reposição do flúor. Então, vão liberar íons de flúor nesse momento de queda do pH, favorecendo assim a remineralização, dificultando a progressão da cárie. Então, o flúor ele é efetivo quando é utilizado de maneira tópica. A partir da década de 50 começou a fluoretação da água, mas a sua expansão só foi na década de 60. E no final da década de 80 foi quando começou a ampliação do uso de dentifrícios fluoretados pela coletividade. Mas coincidentemente, ou melhor, cientificamente, há evidências que a partir da década de 70, que foi quando estava disseminando o uso de dentifrícios fluoretados, foi quando houve a redução, começou a redução da cárie dentária. Então, na portaria número 22, do dia 20 de dezembro de 1989, foi quando teve a regulamentação da manutenção do flúor nesses dentifrícios, da quantidade adequada. E foi aí que teve que estaria a concentração de flúor nesses dentifrícios entre 1.000 e 1.500 ppm de concentração de flúor solúvel. Daí vem um assunto que tanto tem se falado em 2025, nos últimos anos, na verdade, sobre a toxicidade do flúor. Tem a crônica e a aguda. A crônica é a fluorose, que geralmente a gente tem que tomar cuidado com essas crianças pelo menos até os 5 anos de idade, que devem ter a escovação supervisionada, porque é a idade que ainda não está acostumada ao cuspir. Então pode ingerir essa pasta de dente. A dentição vai ficar como? Com estrias esbranquiçadas, mais friável, maior porosidade, mais sujeitos a desenvolver a cárie dentária. A quantidade ingerida a mais, causando efeitos sistêmicos. Isso quando durante a formação dos dentes permanentes, ou seja, até ali os 5 anos, escovação supervisionada, para não deixar essas crianças ingerirem sempre, em quantidade, esses dentifrícios fluoretados. Então, vai causar um efeito sistêmico. Por isso que a dentição vai estar, a fluorose sempre vai estar em dentes homólogos. A aguda vai causar náuseas, vômito, depois de uma dose tóxica, depois de uma alta dose, o que acontece de forma rara. Por exemplo, uma criança de 1 ano, para ela ingerir de maneira tóxica o flúor, teria que ser 33 gramas de dentifrício fluoretado com a concentração de 1.500 ppm. Ou se fosse um dentifrício com concentração de 1.000 ppm, essa criança de 1 ano teria que ingerir 50 gramas desse dentifrício. Se fosse uma criança de 5 anos, se fosse um dentifrício de 1.500 ppm, teria que ser 60 gramas. E se fosse essa criança de 5 anos, com dentifrício de 1.000 ppm, seria 100 gramas. As pessoas têm falado sobre água fluoretada. Uma criança de 1 ano de idade, para ingerir de maneira tóxica o flúor através da água, teria que ingerir 50 litros de água. E uma criança de 5 anos, para ingerir o flúor de maneira tóxica através da água, teria que ingerir 100 litros de água. Então, por isso ocorre de maneira rara e muito que as pessoas têm compartilhado é falso.
quanto mais ingere a água, né, quanto mais bebe a água, o flúor vai ter mais contato, né, com as unidades dentárias, ou seja, o flúor adsorvido que a gente comentou. É um método de prevenção da cárie mais efetivo em termos de abrangência coletiva. Na água, qual deve ser essa concentração de flúor? Deve ser entre 0,7 e 1,2 ppm. Isso vai depender com a cidade, porque a temperatura da cidade, né, pode influenciar nessa questão. Uma cidade que é mais quente, as pessoas tendem a consumir mais água. Então, isso depende da estação, né, da cidade. Lugares mais frios, as pessoas tendem a consumir menos água. Então, a concentração deve ser maior. Lei número 6.050, 24 de maio de 1974, dispõe sobre a fluoretação de água, sistemas de abastecimento, quando existir a estação de tratamento. Então, um conceito importante: heterocontrole. O controle é o princípio segundo o qual, se um bem ou serviço qualquer implica risco ou representa fator de proteção para a saúde pública, então, além do controle do produtor sobre o processo de produção, distribuição e consumo, deve haver controle por parte das instituições do Estado. E nossa parte prática aconteceu na Escola Municipal Vilma Brito Sarmento. Fomos divididos em duplas, na qual fomos em salas para entender qual população ali que a gente ia estar trabalhando, né? Quais crianças, qual era o contexto. Então, a gente foi nas salas entender quantas crianças tinham em cada turma, quais não estavam se fazendo presente, né? Já que a gente estaria levando material como escova de dente nos próximos encontros para conseguir fazer todo o trabalho. Então, fizemos um cronograma e depois mostramos para a professora, já que a gente estaria, né, fazendo ações nessa escola com o Índice de Higiene Oral Simplificado, IHOS, e a escovação supervisionada. Também revisamos, né, de como faria, né, o Índice de Higiene Oral Simplificado através da análise, né, das unidades 11, 31, 16, 36, superfícies linguais do 36 e 46. Usamos os códigos, que o código 0 é sem placa, menos de 1/3, depois mais de 1/3 e menos de 2/3, mais de 2/3. X quando não avaliado, caso a unidade não estivesse presente, não tivesse como identificar, né? Porque mesmo quando não presente, observa o vizinho, mas mesmo quando não tem, então é o X que a gente usa, né? Que é não avaliado. O cálculo final é feito somando, né, esses códigos e dividindo pela quantidade de dentes analisados, resultando em um valor entre 0 e 3. Então, quanto maior é porque há mais presença de placa dentária e temos que reforçar e analisar sobre a higiene oral dessa criança. Essa etapa é fundamental para a gente realmente ter o diagnóstico real de como está a higiene oral dessas crianças. Podemos, né, medir posteriormente o impacto da nossa intervenção sobre estes alunos. Uma coisa que minha professora me fala muito e que eu acho que essas aulas práticas têm me levado a refletir é de que não somos técnicos. Na odontologia a gente passa por 5 anos, não é para formar, não é para aprender técnicas, né, mas é para ser profissionais da área de saúde, né? Então precisamos, quando a gente lida com aquelas crianças, a gente entende a importância de compreender cada conteúdo e ter uma reflexão crítica sobre estes. Então, envolve prática, envolve logística, envolve planejamento e não é sobre dados, né? São sobre crianças reais, são sobre seres humanos reais. Então, eu espero que esses registros sirvam no futuro e agora para cada vez mais a gente refletir sobre a importância, né, dessa responsabilidade social, da importância da ciência e dessa análise, né, de não só ver as informações no Instagram e pessoas falando e acreditar, mas sim buscar a fundo e entender, porque muito tem compartilhado, por exemplo, sobre a toxicidade do flúor, mas em concentrações de que não é possível, às vezes, um consumo, por exemplo, da água fluoretada, que as pessoas têm falado. Para ser um nível tóxico, tem que ser, como eu falei, acima de 50 litros para uma criança de 1 ano. A gente tem contado para consumir 2 litros de água por dia. Então, a gente tem que cada vez mais, né, investir nessa ciência,
realmente buscar ter esse senso crítico e não compartilhar informações sem embasamento. É isso e até o próximo encontro.